Neste exato momento, a gente recebe aqui no estúdio da Rádio Bonfim FM de Morro Redondo, o secretário de Educação, Cultura e Desporto, Anderson Guedes, o Teco. A gente vai conversar, pois na semana passada o Estado divulgou um decreto onde mudou a questão de bandeira preta para bandeira vermelha, onde proporciona o retorno das aulas presenciais no Estado. Alguns municípios, que são poucos, desde ontem retornaram as aulas. Mas o município, a gente recebeu a informação, tanto da parte municipal como da parte da escola estadual, Nossa Senhora do Bonfim, que pelo menos durante maio não retorna a aula presencial. Mas é importante o secretário Teco nos falar, porque participou de reuniões também aqui na Zona Sul dos municípios, inclusive o Conselho Municipal de Educação também participou de reunião aqui na região, e o cenário é o qual que o município vai seguir e o que projeta. Boa tarde, secretário Teco. Boa tarde, Jones. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Bonfim. Estamos aqui novamente para fazer esse bate-papo, essa conversa sobre a questão da nossa rede escolar municipal e a situação das aulas no município de Morro Redondo. Nesse período de pandemia, não é atípico, então a gente já teve umas quantas conversas, esse panorama passa algum período e muda, e a gente vem aqui para sempre tentar manter informada nossa população e a nossa comunidade escolar. Acho que é importantíssimo a comunicação da Rádio Bonfim sempre, para a gente poder levar para as famílias essas informações que estão passando de novo por mutações, não é, sofrendo alterações, e a gente precisa passar um diagnóstico para as pessoas entenderem qual que é os nossos próximos passos, qual que é o andamento da nossa educação, com todo esse período que a gente está enfrentando, essa pandemia que já se alonga há mais de ano, e a gente vem tentando superar de alguma forma e conciliar uma educação para os nossos alunos nesse período tão difícil. Dizer, Jones, que nem tu mencionasse, acho que o Estado, semana passada, teve algumas ações. Nós vimos de uma ação judicial, onde não poderia acontecer as aulas presenciais. Essa ação judicial vinha ao longo dos meses se desenrolando, o governo do Estado vinha tentando mudar, essa ação não estava obtendo êxito, e então na última semana aconteceu aquela troca das bandeiras, que a bandeira vermelha autorizou o retorno de aulas presenciais em todos os segmentos, não quer dizer que ia acontecer as aulas, mas autorizou que as escolas pudessem retornar às atividades presenciais. Que nem se diz, a aula sempre a gente está trabalhando, está procurando dessa forma de se manter as atividades. Os professores vêm sempre no dia a dia tentando suprir de qualquer forma, mas sempre no sistema à distância. Então ele autorizou um retorno de aulas presenciais. O que acontece? É um assunto bem delicado para o momento ainda. Acho que a gente vê por todo esse andar da pandemia e que não diminui, não é isso? É preocupante. Parece que agora, graças a Deus, que o nosso município deu uma estabilizada de novo, diminuiu o número de casos, mas ainda o município de Pelotas e Canguçu, onde a gente pede socorro em relação a hospitais, internações, ainda estão enfrentando um momento de crise grave, ainda sem leitos. A gente vê dia a dia que continuam pessoas ainda vir a falecer, a óbito, então a gente ainda tem que ter alguns cuidados. O município, como a gente tem um sistema próprio, e até tive uma conversa semana passada com a professora Raquel, eu participei de uma reunião com os secretários da região sul, e depois, sexta-feira passada, a gente teve uma reunião com o promotor de educação, o Dr. Charquedo, e com a responsável pelo Ministério do Trabalho, a doutora Rúbia, onde foi passado alguns pontos e foi discutido algumas situações juntamente com os prefeitos e secretários de educação da região sul. A nossa preocupação é sim com o retorno de aulas presenciais, mas ao mesmo tempo sabe de todo esse problema do quesito saúde, não é? Então, para se fazer um retorno com segurança, muitas coisas ainda a gente precisa observar. Não tem esse retorno presencial, não pode acontecer de uma hora para outra e de qualquer forma, e tem que analisar bem esse período de pandemia. Essa é a visão nossa de município de Morro Redondo. A gente sabe que temos que retornar, precisamos,
porque sabe que a escola é um ambiente de aprendizado, é um ambiente que atende o aluno, que vai passar o conhecimento para ele, muitas vezes se torna até a segunda família, um abrigo, é onde a criança sempre tem todos os seus cuidados, não é? E ela é muito importante para a formação dessa criança, tanto no quesito educação, como formação de um cidadão para o futuro no município. Então, a escola é um ambiente que ainda não pode ser substituído pelo ensino à distância, ela necessita funcionar presencialmente, mas como a gente teve todo esse problema de pandemia, muitas mudanças aconteceram, teve que se rapidamente, jamais estávamos preparados para o ensino à distância, não é? Isso talvez era uma coisa que se projetava lá para o futuro e muito rapidamente teve que se trabalhar para tentar atingir esses alunos numa modalidade de ensino à distância. Mas conversamos após essa reunião com o promotor, conversa com o prefeito, troca de ideias, a maior parte dos municípios também está no mesmo patamar. A gente optou que no mês de maio não tem retorno de aula presencial no município de Moedon. A gente vai continuar com o sistema à distância, tá? Não tem, isso já um ponto definido. O mês de maio nós não vamos ter essas aulas presenciais, continua do mesmo formato que vem acontecendo, material impresso, aulas através do Meet ao vivo, uma vez na semana para os alunos, turmas ou a cada 15 dias, dependendo do fluxo da escola. A gente vai continuar nesse trabalho, vai fazer um monitoramento ao longo desse mês, até porque em maio o governador Eduardo Leite anunciou que dia 10 de maio deve haver uma mudança nessa questão, que ele vinha trabalhando com as bandeiras, que parece que vai ser mudado, não é? Vai ser lançado um novo sistema. Hoje os municípios não têm nem mais a cogestão, ele retirou, pegou todo mundo de surpresa. Não sei se foi a melhor decisão. Acho que o governador vinha trabalhando com as questões técnicas das bandeiras, vinha demonstrando um certo nível de conhecimento, aparentemente vinha demonstrando com toda a sua equipe técnica, e simplesmente com uma mudança judicial mudou esse quesito das bandeiras e pegou todo mundo meio de surpresa. Acho que não era uma decisão das mais acertadas, mas aí talvez ele tenha a equipe técnica dele, tenha as decisões deles e tenha essa visão. O município de Morredondo, como sistema de ensino, conversamos internamente, até a diretora, a professora Raquel, colocou que o colégio estadual, ele antes do dia 18 de maio não tem previsão de retorno, não é? Porque enfrenta algumas dificuldades em relação a férias de funcionários, então eles têm que aguardar o retorno. O município não vai retornar até o dia 30 de maio, então a gente vai, nesse mês de maio vai feito um estudo, vai acontecer pergunta para os pais, se as aulas retornassem, você mandaria seu filho? Toda essa questão nós vamos trabalhar nesse mês de maio, entendendo se o pai mandaria. Por quê? Porque visão de promotoria e a própria visão nossa ainda é que o pai não tem a obrigação de mandar o filho para a escola. Isso é um outro ponto importante. Mesmo se o município retorna às atividades presenciais, a gente tem diversos pontos a serem analisados ainda. Em primeiro lugar, o pai pode manter o seu filho em casa com ensino à distância, é direito dele. Segundo ponto, a gente tem diversos profissionais que não vão poder trabalhar presencialmente, eles vão estar afastados por problemas de saúde, por diversos fatores. A gente tem professores que estão hoje grávidos, tem que ter um cuidado, tem professores que têm pressão alta, tem outros diagnósticos, tem diversos pontos que não vão poder estar presencialmente lá. Outro ponto importante, questão vacina. A gente sabe que a vacina não chegou nos profissionais de educação, de todos que fazem parte desse segmento de educação. É um risco. Outro problema, não se tem a vacinação e nem ainda se entrou nesse debate a questão crianças, jovens serem vacinados. Então eles vão estar indo para a escola, vão se locomover dentro do município de Morredondo e sem essa devida proteção. Professores nossos, a gente hoje tem professor do município de Cerrito, Canguçu, Pelotas, Rio Grande, tá? Então são professores de diversos municípios que vão se deslocar, porque eles atendem escolas no município de Morredondo e atendem escolas lá no município onde eles moram também, então, ou às vezes em outro município. Então eles têm todo um deslocamento, eles têm toda uma dinâmica que ficam mudando de cidades. Enfrentamos uma outra dificuldade, que é essa questão de ter essa troca.
Quando tu ativa uma rede de educação, nós voltarmos para o ensino presencial, hoje possuímos 710 alunos na rede municipal, em torno de 400 alunos praticamente na rede estadual. O que acontece? Nós estamos movimentando 1.100 crianças e jovens. Só que não é só 1.100 crianças e jovens, eles têm familiares, eles têm pessoal que eles vão ter contato na casa deles. No mínimo a gente vai ter mais 2 pessoas envolvidas, então nós vamos a quase 3.500 pessoas envolvidas, que é a metade da população de Morredondo, praticamente, que vão estar com contato, trocando ali no dia a dia, tendo algum envolvimento. Mesmo que essas aulas aconteçam de forma híbrida, com um pouco presencial e um pouco à distância, esse contato vai haver. Outra preocupação: como que a gente controla nossas crianças? É difícil, não tem. A gente sabe que em casa é difícil. Como é que tu vai controlar ele para ele não abraçar, para ele não trocar um material com uma outra criança, para ele não tocar no material da outra criança, para ele ficar ali na classe dele praticamente isolado? É difícil. Isso é uma situação que é muito atípica, bem complicada. Então são diversos pontos que nós vamos ter que estudar e ter uma certeza antes de anunciar um retorno presencial, porque quando se retornar presencialmente tem que ter todas essas garantias que vai funcionar, que vai dar certo, que a gente não vai correr um risco de gerar um avanço na pandemia que estão tentando controlar. Então são pontos muito importantes que precisam nesse momento ser analisados antes do retorno. Eu acho que entendo a preocupação dos municípios maiores, as escolas particulares que necessitam da mensalidade, que precisam do valor, que tem seus profissionais, que tem custos, não é? Mas que ao mesmo tempo elas têm um poder de retorno maior, porque elas conseguem mais ágil comprar o seu material, fazer a sua prevenção, trabalhar, tem a questão financeira melhor em relação a uma escola pública. Isso é uma realidade. As nossas escolas públicas, e não é de agora, isso vem ao longo dos anos, tanto municipal, estadual, onde a gente precisa e necessita de mais investimentos. Naturalmente, a gente geralmente já tem déficit de funcionários, professores e tudo mais, isso naturalmente sem pandemia. Tu imagina agora com o período de pandemia que a gente tem diversos afastamentos. Então são tudo pontos importantes a serem debatidos. Fora ainda de onde que eu vejo que a gente vai ter a questão judicial, que a gente vê a CEPER que está se manifestando, que ainda existem. Ontem teve uma reunião de conciliação entre Estado, grupo de professores, não aconteceu. Então podem acontecer decisões judiciais ao longo desse mês de maio. Então esse mês de maio é o momento da gente aguardar a situação. Eu aqui quero tranquilizar as famílias, porque muitos vieram conversar com nós, mandaram mensagem, ligaram, perguntaram: vocês vão retornar mesmo? Vai acontecer o retorno? Pessoal, mês de maio a gente optou por não ter o retorno presencial, e não quer dizer que junho vai acontecer. Então depende muito de como essa pandemia vai continuar, se vamos melhorar nossos indicadores, não do município de Morredondo, mas principalmente da região, que é isso que todos os secretários têm colocado, têm discutido, os prefeitos têm falado, porque não adianta, estamos bem no município de Morredondo, mas se tiver um problema é em Pelotas que nós vamos socorrer ou em Canguçu, e eles estão prontos a atender o nosso público que vai necessitar de uma internação. Então é uma visão de região sul, então a gente tem que ter esse entendimento, não é, antes de fazer esse retorno. Então isso é uma grande, esses pontos que eu coloco para os ouvintes, é importante que a gente precisa e necessita fazer essa avaliação. E acontecer no retorno, a gente ainda tem toda uma organização de horários internos da escola. A escola não vai trabalhar aquele período normal, a gente vai ter que reduzir a carga horária das turmas. Por quê? Porque esse professor vai ter que ter um tempo disponível para atender o aluno que não vai estar presencialmente, ele vai estar à distância, ele vai estar online. Pode acontecer do professor que não pode retornar presencialmente, que tem um atestado, que tem algum problema de saúde, ele vai trabalhar somente à distância, vai ter todo esse quesito. Então, ainda por isso, nós necessitamos fazer toda uma reorganização interna, que a gente já vem trabalhando em cima disso. Está finalizando os planos de contingência, que vai ser enviado para a vigilância sanitária. Então, acho que são muitos pontos, muitas coisas que envolvem o retorno presencial, que a gente precisa ter alguns cuidados. Então esse hoje o ponto de vista do município de Morredondo. Queremos sim o presencial, mas também queremos com segurança. Nós não podemos arriscar uma vida, arriscar uma questão de saúde, simplesmente para dizer retornamos. Retornamos com cuidado, tivemos condições de retornar, estamos aptos a retornar,
ou mantemos o ensino à distância por mais um período e vamos preservando algumas vidas. Isso é importante saber. Então nessas pautas, nessa linha de pensamento que a gente vem conversando internamente, vem trabalhando. Provavelmente semana que vem vai acontecer reuniões com os diretores das escolas. Novamente a gente vai voltar a conversar, que é o que a gente mais tem feito nesse período de pandemia, até para fazer alguns ajustes e ter alguns pontos, ver algumas visões e ver o que a gente pode ir devagar planejando para o futuro. Mas o momento ainda é delicado, queremos dizer para os ouvintes. Importante essa tua manifestação. Praticamente você elencou os pontos do panorama que está no presente momento, né, dessa situação, e elencou as dificuldades também, e certamente não tem a cogestão agora, e não se sabe se o governo vai manter sem a cogestão ou se vai retornar depois do dia 10 a cogestão, porque hoje é baseado no que o Estado decreta. Os municípios eles não podem alterar o cronograma do que o Estado estabelece. Antes, quando tinha cogestão, poderia ter aqui regionalmente, ter uma posição. Claro que as restrições você não deve diminuir do que o Estado autoriza, né? Mas o que se vê? A região, mesmo não tendo cogestão ou tendo cogestão, vai definir por todos os municípios TECO em conjunto, ou ter aula presencial ou não ter. Isso vai ser uma decisão da Zona Sul, ou vai acontecer o que você pensa e vê do cenário de conversa? Tem cidades que estão querendo retornar e isso não vai ser pensado em posição regional, vai ser posição por cada município. O que você vê do prognóstico para mais adiante de aula? Jones, isso é até um assunto delicado, porque hoje de manhã nós estávamos comentando, Secretaria de Educação, a Ana Pedagoga até me colocou, o município de Capão do Leão recém está começando o ano letivo de 2021, então essas questões vão ser muito de cada município, o retorno ou não, pelo que está vendo, porque por diversas dificuldades. Envolve também a questão do Estado, transporte escolar. A gente teve uma reunião com a coordenadora Alice. Então os municípios estão mandando os seus decretos, cada município tem um decreto, Morredondo tem um decreto que fala sobre ensino, a rede de ensino municipal e como trabalhar, não é? Então cada um tem seu sistema de ensino próprio, cada município tem sua visão e a sua análise, mas no contexto geral, falando da análise de município, todos têm a mesma, aparentemente todos têm a mesma visão de que nesse momento ainda não é um momento de retorno. Inclusive alguns já anteciparam que irão até o final do ano sem aulas presenciais. Isso já aconteceu, alguns municípios já definiram, outros já definiram agosto, já foi definido julho. Então tem umas quantas definições que já aconteceram de alguns municípios. Isso está no âmbito de cada município. A região tem monitorado, tem feito as reuniões até para todo mundo trocar as informações, debater, até porque alguns municípios têm essa questão do transporte escolar que é em conjunto com o Estado, o município realiza o transporte para o Estado e aí acontece, tem que haver essa troca de informações. Tem alguns municípios que não fazem transporte com o Estado tem o transporte próprio. Então cada município tem suas peculiaridades e vai ser estudado de uma forma individual. Mas a visão geral é essa preocupação com a região, com a pandemia. A secretária de Educação de Pelotas até colocou sempre a preocupação da prefeita Paula em relação aos leitos, a essa dificuldade de atender todos os municípios na questão da saúde. Então são alguns cuidados básicos que a gente está levando em consideração quando discute esse assunto de retorno. A gente fica esperando muito o posicionamento de Pelotas em relação à questão saúde, o município de Canguçu também que nos atende em alguns segmentos. Então a gente fica analisando essa questão. Está preparado para o retorno, vamos ter condições, e a gente vê que os pais também têm uma preocupação grande. Ontem em Pelotas, 3 escolas, parece que pelo que anunciaram nas mídias e jornais, tentaram fizeram um retorno presencial, escolas públicas, não é? E não tiveram presença quase de alunos. Foi a questão mínima que aconteceu por causa que os pais estão preocupados. A gente vê também, sabe da preocupação dos pais do aprendizado do aluno. Nós nos preocupamos muito com isso, que a gente sabe que não está chegando perto
do que nós queríamos presencialmente, não é? Mas o momento é difícil, então todo ganho, qualquer atividade que a gente consegue avançar é bom nesse período. A gente esse ano conseguiu ter o avanço nas aulas já online, melhorou, os professores estão se reinventando, isso é muito legal, os professores conseguiram adquirir uma dinâmica que hoje estão conseguindo trabalhar de uma forma já sem aquela pressão total, já mais tranquilo um pouco com seus alunos à distância, porque eles não é que eles sofrem uma pressão de pais, nada, é a pressão deles mesmos tentar entregar uma aula de qualidade sem ter aquele contato com o aluno, sem saber se estava acontecendo de uma forma correta. Então, e eu acho que sempre assim, a gente está perdendo, realmente está perdendo qualidade, vamos precisar recuperar, mas eu acredito que gradativamente a gente fazendo um trabalho de recuperação, fazendo depois uma reorganização novamente das nossas escolas, das nossas disciplinas, a gente consegue ir recuperando. O que nós não recuperamos são vidas, e isso não tem recuperação, acho que isso é um ponto importante para se destacar, que é assim, se perder uma vida, a gente sabe que não tem a recuperação. Então é esse cuidado, hoje essa visão que a gente está tendo. Tem a preocupação com a nossa população, a preocupação com nossos alunos que nem se cogita na vacinação ainda dessas crianças, desses jovens, preocupação com nossos profissionais que estão lá no dia a dia, e que nem eu te coloquei antes, trocando de cidade, trabalhando 20 horas no município, 20 horas no outro, 20 horas no outro. Então, sobre risco, isso aconteceu com as equipes de saúde. Hoje, graças a Deus, a maior parte dos profissionais da área da saúde estão vacinados, já foi um ganho, algumas famílias já têm imunização, já estão também vacinados. Então, acho que, claro, esperávamos uma vacina mais rápido, esperávamos vacina para os nossos jovens e crianças, com certeza, mas ela vem avançando gradativamente. Então, a gente só entende que o momento ainda é atípico, o momento não dá para garantir esse retorno. Cada um discute e tem uma visão, se respeita todos os posicionamentos, todas as visões, não é? Mas a gente tem que sempre agir da melhor forma e da forma que a gente entenda que não vai causar um impacto de saúde no nosso jovem, na nossa criança, no nosso profissional, na nossa cidade, não é, para a nossa região. Então são cuidados básicos, importantes para fazer um retorno. Ele vai acontecer, o retorno vai acontecer em algum momento, ele vai surgir, nós estamos nos preparando para isso, mas ele vai acontecer quando a gente achar que vamos ter uma segurança, porque para acontecer o retorno ainda vai envolver que o pai vai ter um termo para assinar, não é, de compromisso, ou dizendo que não vai mandar o filho, ou se responsabilizando quando o filho for para a escola, porque vai estar sob risco, não tem. Então tudo isso são pontos ainda que nós vamos ter que debater muito. Por isso que vai se perguntar para o pai também: pai, você vai mandar seu filho para a escola? Não tem sim, não, porque nós também temos que nos preparar, até preparar a escola para saber o X de alunos que vão frequentar presencialmente, o X de alunos que não vai estar presencialmente, que vão estar no sistema à distância. Então são diversos pontos de onde que vão ter que ser trabalhados. Então acho que o momento é de análise, é de trabalho, é de preocupação, é de monitoramento, de saber também o que o governo do estado depois do dia 10 vai definir, como colocar, se hoje nós não temos uma cogestão, então o município obedece regras do estado, tem um decreto que pode ser um pouco mais limitador, não tem, mas ao mesmo tempo está meio até o dia 10 esperando, assim, caminhando, meio sem saber o rumo que vai seguir, porque toda essa troca de bandeira, toda essa mudança que aconteceu, pegou de surpresa e até talvez causou alguns mal-estar com o próprio comércio que vinha sendo cobrado por causa das situações de bandeiras, que não poderiam trabalhar, não poderiam fazer tal atividade ou outra atividade, porque a região, o estado estava em bandeira preta, e daqui a pouco, da noite para o dia, mudou-se a bandeira, mudou-se todas as regras, e isso acho que tirou um pouco de crédito da relação do que vinha se trabalhando com as bandeiras nessa questão da pandemia. Então são pontos, Jones, que tentei passar para os ouvintes, para entenderem, para não se preocuparem, que a gente vem monitorando, vem trabalhando de uma forma preocupada com esse retorno presencial, sabendo da importância,
porque nada vai substituir ainda a escola presencial. Isso pode ter certeza, aquele professor, aquela figura daquele ser dentro de uma sala de aula, passando um ensinamento, conhecimento, trabalhando com os alunos, essa realidade daquelas horas diárias lá, daquele aluno na escola, não tem uma substituição ainda. Mais que possam se cogitar o ensino híbrido, o ensino à distância, com plataformas, ainda necessita, o aluno, a criança ainda necessita daquele contato presencial, daquele professor, daquela atendente, daquela servente, do diretor, do auxiliar, do motorista, porque ele faz parte de um contexto dele social, dele se deslocar da sua casa, aprender a ficar aquelas horas longe da família. Então tem todo um contexto do ambiente escolar que é importante para o desenvolvimento de uma criança no dia a dia. E isso ficou muito nítido na pandemia, na conversa com pais, nas atitudes, no dia a dia, que a gente vê que a escola tem necessidade sim, por ver quão tão importante é uma escola, porque quando foi para dentro do ambiente de casa, isso eu digo porque também sou pai, também tenho uma filha e tenho que ensinar ela um ensino à distância, e a gente vê que a escola tem a sua importância, tem o seu valor, o professor tem o seu valor. Uma classe que luta, dentro de todas as classes sempre tem um problema, sempre muitas vezes se questiona o professor. Todas as classes nossas, trabalhadores, sempre vai ter os bons, os médios, aqueles que não são tão bons, que causam alguns impactos negativos, mas o professor é importante, é pouco valorizado, de salários, isso é uma realidade também, não tem, acho que ele faz o seu trabalho, se reinventa, sempre que nem eu digo, quando falta material, quando o professor vai inventar um trabalho e não tem o material, ele tira do bolso, ele compra, ele ajuda, então ele é um ser importante no dia a dia, e nós estamos preocupados sim com esse retorno presencial, mas a Secretaria de Educação do município de Morro Redondo, juntamente com o prefeito municipal, toda a conversa que a gente vem, todas as semanas a gente conversa, troca informação, o nosso cuidado hoje é: vamos monitorar, vamos analisar, vamos estudar todos os pontos, toda a reorganização e saber principalmente como essa pandemia vai estar. Ela parou, estabilizou, parece que ela está estabilizando, mas a outra vez que nós tivemos essa estabilidade e foi aberto um leque maior de atividades, foi um verão que a gente começou a passear, se divertir, foi sair, o que aconteceu? Logo depois a gente teve todo esse problema dessa onda forte que veio e nos afetou muito também no município de Morro Redondo. Então, esses cuidados que hoje a gente vem adotando e vem tentando principalmente fazer esse monitoramento, não é? Então, Jones, acho que são pontos assim que espero que os pais, mães, responsáveis, nossos ouvintes tenham entendido, fiquem tranquilos, porque o município vem trabalhando sempre com essa preocupação, retornar, mas ao mesmo tempo com segurança. A gente quer agradecer então ao secretário de Educação, Anderson Guedes Uteco. Também aproveitar aqui nosso amigo seu Adão Barbosa, que está parabenizando aí o pessoal que está concedendo entrevistas aqui na rádio e elogiando também a Rádio Bonfim pelo serviço prestado para a comunidade, né? Um forte abraço, seu Adão Barbosa, está sempre antenado, né? Ouvindo a rádio, aquele abraço. Depois o Teco já faz as considerações finais. E da minha parte, então, a gente agradece a tua vinda aqui e aguardar certamente mais para o final do mês de maio, assim que o secretário tiver uma posição da organização, do planejamento das ações, o que vai acontecer a partir de junho, se vai se manter sem aula presencial, se vai retornar aos poucos, de como é que vai ser o cenário. O secretário então vem e traz as informações para a comunidade. E a gente agradece então, secretário, um bom trabalho a ti e toda a equipe da secretaria e das escolas aqui da rede municipal, mas também que vai ter que ter um trabalho também em conjunto, né, com a escola do estado também, porque o panorama do município, do estado, aqui na rede municipal, vai ter que ser o mesmo, né? A decisão do que for decidido vai ter que ser em conjunto. Então, secretário, outra ocasião, assim que tiver novidades, avanço dessa situação, o que vai acontecer, vem na rádio e traz as informações. Claro, Jorge, com certeza vamos sempre manter nossos ouvintes, nossa população, nossos pais informados, nossos alunos, né, porque é importante, eles têm que no dia a dia saber o que está acontecendo, então, porque essas mudanças acontecem
gradativamente seguido agora. Então nós vamos aguardar a decisão do governador em relação a esse novo sistema de monitoramento. Iremos divulgar também, conforme essa mudança, nós estávamos trabalhando com plantões nas escolas que hoje não estão acontecendo, podem retornar, dependendo do posicionamento também de governo, e com certeza iremos sempre manter todo mundo informado, muitas vezes nos socorrendo a ti, a gente não está presente aqui, mas passa as informações lá na prefeitura. O espaço da rádio é importante para nós chegarmos a todas as casas, não é, aos lares, a todos os ouvintes, e hoje através da internet e através da própria divulgação que tu faz com as gravações em grupos, o pessoal pode, se não consegue estar ouvindo aqui ao vivo, vai depois, num certo momento, ouvir e vai buscar as informações também. A Secretaria de Educação está sempre de portas abertas. Hoje, com a mudança de horário da Prefeitura, a Secretaria de Educação trabalha das 8 ao meio-dia, das 13 às 17 horas. Tem sempre alguém lá para atender, para passar alguma informação. Podem procurar lá, podem bater, que a gente vai sanando toda qualquer dificuldade, assim como as escolas que continuam com seus plantões de direções, de grupo de pessoas que têm trabalhado diariamente nas escolas para manter também o público informado, os pais, alunos. Então é um trabalho em conjunto, é um trabalho da mídia, que tu faz parte aqui dessas informações, é o trabalho de pessoas que estão nas escolas, da Secretaria de Governo e das demais secretarias, que é um conjunto. Nossa rede de educação depende de um conjunto de informações, de ações para que a gente consiga o resultado. Então, Jones, muito obrigado, uma boa tarde a ti, boa tarde aos ouvintes e até uma próxima oportunidade. Ouvimos então aqui no programa Alô, Morro Redondo, secretário de Educação, Cultura e Desporto, Anderson Guedes Suteco, que falou sobre o panorama do município na questão das aulas presenciais. Conforme o secretário falou, no mês de maio não retorna a aula presencial aqui no município.